Oi, pessoal, tudo bem? Vocês passaram as últimas semanas aí estudando, né, sobre as alterações cardiovasculares no exercício físico. Já fizeram um estudo dirigido, já assistiram um documentário, né? Então, hoje a gente vai, assim, para fechar com chave de ouro, fazer uma revisão, né, acerca dessas alterações cardiovasculares durante o exercício físico. Então, para começar, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber que o nosso sistema cardiovascular, ele é super importante, por quê? Porque ele realiza funções no organismo, né, no nosso organismo, que servem de suporte para os outros sistemas. Então, ele trabalha não só para manter o seu próprio equilíbrio, né, mas ele trabalha também para que os outros sistemas se mantenham equilibrados, tanto em repouso como também durante o exercício físico. Quando a gente fala nessas funções que o sistema cardiovascular ele faz, né, para que o nosso corpo ele consiga se manter durante o repouso e o exercício físico, a gente tem algumas funções que são principais para que toda essa manutenção, né, do equilíbrio, para que todo esse funcionamento ele continue de forma saudável. Então, a gente tem a função de disponibilização, de remoção, de transporte, de manutenção e de prevenção. Quando a gente fala de função de disponibilização, um exemplo que a gente pode ter é o exemplo do sistema cardiovascular disponibilizando tanto oxigênio como nutrientes para os outros órgãos. Então, à medida que o exercício acontece, as demandas elas vão ficando maiores, né? As demandas do nosso corpo, dos nossos órgãos, dos nossos tecidos vão ficando maiores devido ao esforço, né? Pela atividade física. Então, esses órgãos, esses tecidos, eles vão requerer mais nutrientes, vão requerer mais oxigênio, e é justamente o sistema cardiovascular, através da circulação sanguínea, né, que faz essa disponibilização desses oxigênio, né, desse oxigênio e desses nutrientes para os tecidos. Uma outra função que a gente tem muito importante é a de remoção. Da mesma forma que ele disponibiliza o oxigênio e os nutrientes para o tecido, ele remove o dióxido de carbono, né, o gás carbônico e os metabólitos provenientes do metabolismo celular, para que não haja intoxicação desses tecidos, né, para que não haja problemas relacionados à sua função por estarem ali materiais que naquele momento não são necessários, né, para o seu funcionamento. Uma outra coisa que acontece é o transporte dos hormônios, né, das glândulas endócrinas para o receptor-alvo. Então, toda vez que o exercício físico ele acontece, que as demandas aumentam, que o esforço aumenta, é necessário que haja transformação no funcionamento das células, e isso é meio que guiado pelos hormônios, e quem faz esses hormônios chegarem ali nessas células-alvo é justamente o nosso sistema cardiovascular. Em relação à manutenção e à prevenção, dois exemplos super importantes que a gente tem é a manutenção da temperatura corporal e do equilíbrio ácido básico, que tanto a temperatura do corpo como o equilíbrio ácido básico, eles tendem a sofrer transformação por causa da demanda, né, da atividade física. Então, o nosso sistema cardiovascular, ele trabalha para que essa demanda, né, ela seja suprida, mas sem alterar o equilíbrio deles, né, no nosso corpo, para que não haja prejuízo no seu funcionamento. Quando a gente fala do sistema cardiovascular durante o exercício físico, é muito importante a gente falar da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca ou ritmo cardíaco, né, como a gente também pode chamar, corresponde ao número de batimentos cardíacos por unidade de tempo, que geralmente a gente mede batimentos por minuto. Esses batimentos, eles podem ser divididos, né, em ciclos cardíacos, sendo que cada ciclo cardíaco desse, ele consiste num período de relaxamento, que a gente chama de diástole, no qual o coração ele capta o sangue, né, que vem do corpo, e é um período que é seguido por uma contração que a gente chama de sístole. E essa sístole é o oposto, é quando o sangue ele é ejetado para as artérias
para daí circular, né, levando nutrientes, retirando CO2, levando oxigênio, fazendo todas aquelas funções que a gente viu anteriormente, né, que tem que ser feitas para que o equilíbrio ele se mantenha. Então, a resposta dos ciclos cardíacos, elas reflete, né, no aumento da quantidade de trabalho que o coração requer para atender, né, esse acréscimo aí de demanda do organismo por causa da atividade física. Então, com isso a gente já sabe que quando o nosso organismo, o nosso corpo ele está em repouso, a nossa frequência cardíaca vai ser uma, e quando a gente está durante o exercício físico, né, essa frequência cardíaca vai ser outra, aumentada, por causa do aumento da demanda. Então, a frequência cardíaca de repouso, ela varia em média de 60 a 80 batimentos por minuto no indivíduo adulto normal, né? E ela vai sofrer influências de outros fatores, como da idade, do nível de condicionamento físico da pessoa, das diferentes condições de ambiente em que o indivíduo se encontra e outras coisas mais. Então, essa variação, né, uma variação de 20 pontos aí, de 60 a 80 batimentos por minuto, porque vai levar em consideração todos esses fatores aí que eu acabei de falar, né? Eles podem ser modificados, porém, o normal, vamos dizer assim, né? É que um indivíduo saudável, estando dentro dessas mais variadas aí, influências, ele vai estar com a frequência média entre 60 a 80. Em indivíduos que são indivíduos que praticam atividade física, já praticaram por muito tempo, que tem um condicionamento cardiorrespiratório bom, essa frequência, essa variação, né, essa média de frequência, ela pode ser menor. Mas, por ser um indivíduo, né, muito bem condicionado aerobicamente falando, então pode ser menor, mas ainda assim estará dentro do padrão de normalidade. Antes da gente iniciar o exercício físico, a nossa frequência cardíaca ela já sofre alteração. Então, eu estou aqui agora em repouso, por exemplo, e eu sei que daqui a 5, 10, 15 minutos eu vou praticar ali minha atividade física diária. A partir do momento que eu já sei que essa atividade vai acontecer, já começa a ocorrer avaliação não, um aumento, uma elevação dessa frequência cardíaca, que isso é o que a gente chama de resposta antecipatória ao estímulo. Então, essa resposta ela é mediada pelo neurotransmissor noradrenalina, que é liberado pelo sistema nervoso simpático, e pelo hormônio adrenalina, que é liberado pelas glândulas suprarrenais. A nossa frequência cardíaca, quando o exercício é de fato iniciado, ela tende a aumentar ainda mais. O aumento dela se iniciou antes, a partir do momento que a gente já sabia que ia realizar a atividade, mas durante a atividade ela aumenta ainda mais. E aí ela pode aumentar até que o indivíduo esteja próximo dos limites que a gente chama de exaustão, que é aquele momento em que a bateria está acabando, né? Que ele já não vai mais aguentar a prática da atividade física. Então, para isso, a gente tem o que a gente chama de frequência cardíaca máxima. Essa frequência cardíaca máxima é o valor, né, máximo que o organismo, né, vai ter de frequência cardíaca e que vai me dizer que até ali aquele indivíduo ele suporta a prática da atividade física. Passando ali daquela frequência máxima, ele já vai entrar em exaustão e isso pode ser prejudicial ao corpo. Então, o ideal é que o exercício ele seja feito somente até essa capacidade, né, de frequência cardíaca máxima. Passando dali, se por um acaso, né, passar, que ele seja interrompido. Então, existem alguns cálculos que são utilizados para essa frequência cardíaca máxima e desde de muito tempo, né, que eles foram criados para que houvesse mais segurança na prática do exercício. Então, a gente tem uma fórmula de Carbonet que fala que a frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade. Jones, em 1975, alterou para 220 menos 0,65 vezes a idade. E Tanaka, mais recente, agora em 2001, alterou novamente para 208 menos 0,7 vezes a idade. Todas essas três fórmulas chegam mais ou menos ao mesmo resultado,
que deve ser levado em conta, né, toda vez que um indivíduo está praticando atividade física. Para medir a frequência cardíaca, a gente pode medir através do método da palpação ou através de um dispositivo de medida. Através do método da palpação, geralmente as principais artérias, né, com que são feitas isso são a artéria braquial, né, braquiorradial e a artéria carótida. Na artéria braquiorradial, a gente vai palpar a artéria, durante 60 segundos vai contar os quantos batimentos poderão ser sentidos. Na carótida, a mesma coisa. Vai se palpar a carótida, sentir a pulsação e contar durante 60 segundos quantos batimentos foram sentidos. Uma outra medida é através do monitor de frequência cardíaca, em que o aluno ele pode usar uma cinta, né, de captação, e aí essa cinta vai captar a resposta cardíaca, que vai ser levada para receptores, e esses receptores vão dar o valor. Quando as frequências cardíacas ultrapassam o valor, né, aceitável, o valor ideal dessa frequência cardíaca máxima, não significa que o exercício está sendo realizado de forma errada. Ele pode significar apenas que o indivíduo que está realizando o exercício, ele ainda não está preparado para tamanha demanda. Então, o que deve se fazer nesses casos é iniciar de forma gradativa para que ele ganhe condicionamento e ele consiga fazer todos os exercícios propostos sem, né, ultrapassar essa frequência cardíaca máxima. É importante que também, depois do treino, se tenha um tempinho, né, de desaceleração desse treino para que esses valores de frequência cardíaca voltem ao padrão de normalidade, né, o padrão de repouso. Então, não é recomendado que o exercício ele seja interrompido abruptamente. O ideal é que o aluno ele vá desacelerando durante cerca de mais ou menos 3 minutos, para dar tempo dessa frequência cardíaca voltar, né, ao valor de repouso. Outra coisa que a gente tem é o volume sistólico. O volume sistólico, do mesmo jeito que a frequência cardíaca, ele também vai sofrer alteração. Esse volume sistólico é o volume de ejeção, né, ou volume sistólico, que é o volume que permite que o coração ele trabalhe de forma mais eficiente. Ele vai depender do sangue venoso que retorna do coração, da distensibilidade do ventrículo, da contratilidade do ventrículo e da pressão nas artérias aorta e pulmonar. Então, os dois primeiros fatores, o volume do sangue que retorna e a distensibilidade, é o que vão dizer a capacidade de enchimento do ventrículo. E a contratilidade do ventrículo e a pressão nas artérias é o que vai determinar a força com que esse sangue ele é ejetado e a pressão com que ele deve fluir nas artérias. Então, durante o exercício, o volume sistólico ele aumenta, né, para valores superiores ao de repouso, e esse aumento ele pode ser por volta de 40 a 60% do valor, né, da capacidade aí individual máxima do exercício do indivíduo, né, do valor sistólico que ele estava em repouso. Outra coisa que a gente tem é a pressão arterial. A pressão arterial, ela também se modifica durante o exercício físico. Então, ela é, na verdade, o produto do débito cardíaco pela resistência periférica total. Essa pressão, ela representa a força, né, que é exercida pelo sangue contra a parede das artérias durante o ciclo cardíaco. E ela é classificada de acordo com o ciclo. Então, a gente tem uma pressão arterial que a gente chama de sistólica e a pressão arterial que a gente chama de diastólica. Então, durante o exercício, a resposta, né, dessa pressão arterial sistólica e diastólica, elas acontecem de forma distinta. Então, nos exercícios mais dinâmicos, em que a gente utiliza grupos maiores, né, musculares, geralmente são os exercícios aeróbicos, a pressão arterial sistólica, ela aumenta em proporção direta ao aumento da intensidade do esforço, podendo se estender até a 200 milímetros de mercúrio no pico, né, da sístole e no momento ali de mais exaustão do aluno. O aumento dessa pressão arterial sistólica é resultante do aumento do débito cardíaco, que vai acompanhar o aumento da intensidade do exercício, já que todos esses fatores aumentam conforme a intensidade do exercício aumenta.
E ele precisa aumentar para que haja um fluxo mais rápido de sangue, né, correndo pelos vasos, para suprir a demanda dos órgãos e dos tecidos. Então, a pressão arterial, ela também vai determinar a quantidade de sangue que vai, né, sair dos capilares para entrar nos tecidos, levando consigo os nutrientes, o oxigênio que esses tecidos precisam. A diastólica, ela praticamente não se altera durante o exercício. E mais especificamente durante os exercícios dinâmicos, né, os aeróbios, independente da sua intensidade. E aí essa pressão diastólica, ela vai refletir a pressão nas artérias quando o coração ele está em diástole, ou seja, quando o coração ele está relaxado. E aí não se espera que qualquer fator altere essa pressão durante a fase de relaxamento, já que não vai precisar haver mais contração ou mais ejeção para suprir a demanda, já que essa é a fase que é a fase de relaxamento, em que teoricamente o coração não vai estar contraindo, não vai estar trabalhando, ele vai estar relaxando somente para a entrada, né, do sangue que veio do corpo. E aí, durante o exercício, o aumento de cerca de 15 milímetros de mercúrio ou mais, eles já são considerados respostas anormais, que podem ser entendidos como sinal para interromper o exercício. Porque se há um momento de relaxamento do coração, não deveria aumentar, né? A pressão ela não deveria aumentar. E aí a gente tem algumas respostas também diferentes ao exercício. Quando a gente faz exercícios isométricos de alta intensidade, a pressão arterial ela pode se exceder em muitos valores, né, referenciais ao que a gente entende como normal, que geralmente, né, 120 por 80. E isso é muito importante porque pacientes, por exemplo, que já têm uma hipertensão conhecida, a gente tem que ter cuidado e tem que ter uma maior monitorização na hora da realização desses exercícios. E dos motivos, né, para que isso ocorre é o que a gente chama de utilização durante o exercício da manobra de valsalva. Quando a gente faz exercícios isométricos, a gente tende a fazer uma pressão para a saída de ar contra um sistema que está fechado, por causa do momento ali em que a gente está fazendo o esforço para o exercício. E aí, isso aí faz com que aumente a pressão intraabdominal e, consequentemente, também vai aumentar a nossa pressão arterial sistêmica. Esse exercício tem que ser muito cauteloso mesmo nesses pacientes que já têm uma pressão elevada. Por isso também da importância de se fazer uma avaliação individual em cada aluno, né, para saber das particularidades de cada um, para na hora da prescrição do exercício ela ser feita de forma adequada. Já no exercício que a gente chama de dinâmico, né, a gente tem um treinamento aeróbio ou a gente pode ter um treinamento também de força, porém existe uma diferença que nos momentos em que ele acontece, ele é capaz de reduzir ao invés de aumentar a resistência vascular periférica, então com isso ele vai ter um efeito hipotensor transitório, ou seja, durante a realização dele há uma tendência de diminuição da pressão arterial sistêmica. E por fim aí a gente tem o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue em litros, né, que é bombeada pelo coração a cada minuto. Então, assim, em repouso, o débito cardíaco é de aproximadamente 5 litros por minuto e ele aumenta com a intensidade do esforço, né, do exercício, para valores entre 20 e 40 litros por minuto. Esses valores vão variar em função da dimensão corporal e do nível de condicionamento, né, do indivíduo. Lembrando sempre que quanto mais condicionado, menos esforço, né, menos aumento desses valores o indivíduo vai ter, porque ele vai ter uma intensidade de esforço menor por já ter um condicionamento prévio. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham conseguido fazer uma boa revisão. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, tá? Até mais!